Jesus, amados irmãos, diante da presença do Altíssimo, aonde o Senhor nos preparou mais um dia para adorar, bendizer, glorificar, exaltar e magnificar esse Deus tão poderoso e fiel que é o nosso Deus. Nós estamos aqui mais uma manhã, entendendo que se não fosse as infinitas misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Mas Deus é bondoso, é fiel, é grandioso, e aqui estamos podendo exaltar o nosso Deus. Que nós possamos todos os dias ter o conhecimento, né? A consciência que sem Deus nós não somos nada, nós não existimos, nós só vagamos, né? Porque alguns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor, né? Muitos estão confiando na força do seu braço, estão confiando naquilo que eles estão vendo e fazendo. Mas a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida, ou perder a sua alma, né? Não adianta nós acharmos que tudo que temos na terra vai nos prover a salvação. Não, irmãos. O único propósito e o único jeito de ter a salvação é tendo um encontro com Jesus. Não há outro encontro. Se falar para você que há outro encontro, é mentira. A Bíblia diz que o único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Tá? O único caminho que nos dá a condição de salvação é Jesus. Se inventar outro caminho para você, eu quero dizer com verdade, é atalho. Não é caminho. É trio. Caminho leva, né, ao destino. Todo mundo que pega uma pista, um caminho para chegar em outra cidade numa viagem, vai pelo caminho e chega, né? Então, chega no destino. Esse é o caminho, é Jesus. Agora, quando dá um atalho, eu não sou de pegar atalho, porque muitas das vezes a pessoa fala, vai por lá que é mais fácil. Eu não pego atalho, porque no meio do atalho eu posso me perder. No meio do atalho eu posso sair da direção, né? Então, eu coloco o endereço e vou direto. Ah, mas é um pouco mais distante, é mais fácil andar um pouco mais e chegar no lugar proposto do que pensar que vai andar um pouco menos e não chegar em lugar nenhum. Então, Jesus é o caminho. Ele não é só caminho, ele é verdade. Também se falaram, inventaram outra verdade fora de Jesus, é totalmente mentira. Jesus é a verdade. Não há como revogar a verdade que é em Cristo Jesus. Tentaram, e todos que tentaram falharam no meio do caminho. Todos que tentaram tirar a verdade de Jesus falharam no meio do caminho e se converteram. Tiveram um encontro direto com Jesus. A Bíblia nos dá relato de um deles, Saulo de Tarso, que estava indo a caminho de Damasco matar e prender alguns cristãos. No meio do caminho, Jesus tem um encontro com Saulo de Tarso. Saulo tem um entendimento que não tem como lutar contra Jesus. O resplandecer de luz, o clarão de luz chegou até ele caiu prostrado em terra. E ele disse, quem és tu, Senhor? Jesus disse para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ou seja, está perseguindo os meus, está me perseguindo também. A Bíblia diz que a conversão de Saulo foi tão grandiosa que as coisas que Paulo viveu, as coisas que Paulo testemunhou foram escritas. E nós não conseguimos hoje ver a Bíblia Sagrada sem as Escrituras a punho de Paulo. Nós não conseguimos porque ele abriu muitos caminhos para nós. Tirou nós do caminho da ignorância, né? Com o seu entendimento de sabedoria, né? Então, e Jesus também é a vida. Se tem outra vida fora de Jesus, eu quero falar para você que é caminho de morte, irmãos. É morte, não tem outra vida fora de Jesus. Pastor, mas eu estou vivendo, eu tenho 50 anos, né? Que eu estou vivendo e eu não tive encontro com Jesus. Você não está vivendo. Você está aí sobre a terra, mas vivendo você não está. Você está vivendo uma falsa felicidade, uma falsa comunhão, uma falsa unidade, uma falsa amizade, porque no mundo só se vale o que se tem. Eu já tive desse lado aí, eu sei do que eu estou falando. Eu mesmo tinha que ficar bêbado de segunda a domingo para falar que eu estava feliz. E quando eu ficava são, a realidade batia na minha cara, eu não tinha condição, eu já tomava de novo. Quando não era isso, era o crack. Quando não era isso, era a cocaína.
Quando não era isso, eram as noitadas, viraram no dia, né? 3, 4 dias sem dormir. Depois ficava 2, 3 dias dormindo. Então você não vive, tá? Então a vida está em Jesus. Eu quero te chamar nessa manhã para nós orarmos, para nós entendermos um pouco mais dessa vida, para nós entendermos um pouco mais da palavra de Deus, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que eu sou perfeito, mas eu estou dizendo que da mesma forma que o Evangelho me alcançou, ele te alcança também. Se houve mudança para a minha vida, eu acredito na mudança da tua vida, eu acredito na mudança da tua família, eu acredito na mudança da tua história. Porque eu fui um homem desacreditado de todo mundo. As pessoas boas se afastaram de mim e cada vez eu fui me afundando mais, né? Cada vez eu fui perdendo a força, a esperança, até que Jesus me encontrou no charco de lodo, na sarjeta, e quando Jesus, né, olhou para mim e disse, é um projeto que dá para realizar e dá para finalizar, ele estendeu a sua mão e eu segurei. Pastor, o senhor erra? Erro. O senhor falha? Até tentando acertar eu falho. Mas todos os dias, irmãos, o Senhor me dá condição. Outrora eu não tinha essa condição porque eu era ignorante. Só o que eu falava que valia. Mas agora eu tenho condição. Quando eu erro, pedir perdão a Deus. Se eu machuquei alguém, pedir perdão para pessoas. Nunca desejando mal a ninguém, tá? Às vezes nós queremos que Deus faça justiça na nossa causa e não é assim que funciona. Quando nós estamos na presença de Deus, não devendo nada, Ele nos justifica. Mas para Ele não justificar, outra pessoa não tem que morrer, não tem que se ferir, não tem que se machucar. A justificação de Deus é mostrar que Ele é na vida da pessoa e a pessoa está certa. É a mesma condição de abraço que Jesus nos deu, dá para você também. Então é aquele negócio, eu quero ver essa pessoa na lama. Isso aí não é justiça de Deus, tá? E isso também não é um coração sincero. Eu quero ver essa pessoa pagando. Não, isso não é da parte de Deus, tá? Então nós temos que pegar as diretrizes da palavra, impor na nossa vida e colocar na nossa vida e pôr em prática. Muitas das vezes eu agia sobre impulso, não meditava e já liberava a palavra, como se fosse metralhadora, sem direito de defesa. Depois eu ficava lá pensando, eu não podia ter feito isso, mas depois a palavra liberada, flecha lançada e tiro, não tem como retroceder mais, irmão, né? Então nós temos que tomar cuidado, né? Depois de lançado, nós até pedimos perdão, né? Pedimos desculpa, mas já ferimos alguém. Então vamos nos policiar naquilo que nós estamos dizendo, falando, pensando, vivendo, tá? Para mim tá bem, eu não tenho que passar perna em ninguém. Para mim tá bem, eu não tenho que se dar bem em cima das outras pessoas. Então isso é evangelho. Pastor, o que está acontecendo hoje? Alguém para assumir uma situação, o outro tem que perder. Não. O lugar estipulado para mim, Deus já preparou para mim. O lugar estipulado para você, Deus já preparou para você. Não precisa ninguém cair para nós se levantarmos para assumir o lugar que Deus deu. Mas nós temos que estar na posição, né? Se nós estivermos na direção de Deus, Deus cria cargo que não existe para colocar lá alguém e honrar. Pastor, explica um pouco. José, até então, não tinha governador no Egito. José obedece a palavra de Deus, continua fiel, e aí abre esse cargo, né, a José no Egito. Não tinha os príncipes, né, na Babilônia. Aí quando Daniel chega com os demais, Nabucodonosor quer, aí coloca eles lá, levanta a cabeça sobre eles, né? E sobre todos esses, seria 3, a qual Daniel seria 1. Ele não era da Babilônia, mas estava com governo sobre a Babilônia. Porque não é o que eu sou, é o que eu tenho na presença de Deus. Não é na minha capacidade humana, é na minha vida espiritual. Então, se a minha vida espiritual condiz com a palavra, eu não tenho que ficar muito abrindo a boca, né? Porque às vezes nós abrimos a boca e nem vivemos aquilo. Faça e eu viver nada. Não. Quando nós estamos vivendo, o ambiente muda. Nós, quando chegamos, o ambiente como se diz? O reino de Deus é estabelecido e as pessoas notam que há a presença de Deus. Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Não é nada sobre o que eu tenho, é tudo sobre o que Ele me deu. Se eu estou respirando, foi Deus que me deu. Se eu estou podendo falar para você, é porque Deus deu a internet. Se eu estou podendo te ver, porque Deus deu o celular, né? Então Deus preparou até a energia que está ligado aqui, o pedestal, para mim poder falar com você e você me ver e eu te ver.
tá? Então nunca se ache melhor do que ninguém, tá? Mas também não abra mão daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus te escolheu. Ah, pastor, mas eu sirvo a Deus. Mas qual Deus? Mamon é um Deus. E quem é mamon? O dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Os bens materiais que nós colocamos acima de Deus também é um Deus. Esposa, filho, trabalho, ministério. Não pode. Deus tem que ser primórdio, irmãos. Deus tem que estar aqui, ó. Deus, tá? Família e depois ministério. Deus, família e ministério. Se eu sirvo a Deus, eu vou governar bem minha família, vou estar bem com a minha família. Depois eu consigo exercer o meu ministério. Não é Deus e ministério, porque tem gente que não consegue nem organizar a família e quer ministrar sobre a família dos outros. Então fica difícil. Então é Deus, família e ministério. Tá? Se eu estou bem com Deus, a minha família está bem, o meu ministério está indo. Tá? Se eu estou bem com Deus, a minha família está bem com Deus, e o meu ministério está bem com Deus. Não vai ter luta? Vai ter luta. Não vai ter prova? Vai ter prova. Não vai ter dificuldade? Vai. Mas nós conseguimos levar, tá? Então vamos orar, agradecer a Deus, para que nós possamos refletir mais e mais na palavra de Deus. Senhor meu Deus e eterno Pai, obrigado por essa live nesta manhã. Nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar por tudo que o Senhor nos deu, Pai. Que o Senhor venha a ser primórdio em nossa vida, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, amar, meu Pai, a nossa família, amar uns aos outros, Pai. E exercer o ministério que o Senhor nos confiou. Não é eu que tenho a chamada me tem, Senhor. Porque antes que eu existisse, já havia essa chamada. Então é a chamada que me tem. E escolhido não tem escolha, Senhor. Ah, eu vivo livre-arbítrio. Não tem isso. Se eu entendo que a chamada foi o Senhor que fez, eu não escolho mais. Agora eu vivo a escolha que o Senhor tem para mim. Independente se vai na contramão do mundo, independente se ninguém está fazendo, independente do tamanho, Pai, e o comprimento do caminho, nós vamos andar e caminhar, Senhor Jesus. Porque o reino dos céus não é semelhante ao reino da terra. Os céus, para ganhar, tem que perder, Pai. E na terra, quanto mais, melhor. Não importa se está matando, não importa se está ferindo, não importa se está roubando, não importa se está falando mal, não importa, Senhor, qual é a dificuldade. Mas o reino dos céus é diferente. Quanto menos tem, mais recebe. Eu estou falando de nós. Quanto mais de nós temos, mais de ti teremos. Quanto menos de nós pensamos, mais pensamos de ti. Quanto menos de nós, Pai, agimos, mais agiremos diante da tua palavra. E às vezes nós queremos falar com A, com B, com C, fulano, ciclano e beltrano. Pai, mas eu quero te pedir nesta manhã, neste propósito grandioso, alcance de perto, alcance de longe, e nos dá, meu Pai, condição de entender a tua palavra e tomar posse daquilo que o Senhor tem nesta manhã. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Sonara Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Glória a Deus. Senhor Jesus a todos, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Corinhos da harpa cristã, número 641. Não há Deus maior. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo ele fez, tudo criou.
Aleluia. 646. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Bom Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Glórias a Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos em mais uma manhã com propósito para louvarmos, bendizermos e exaltarmos o santo nome do Senhor. Deus abençoe nosso irmão Leonardo Santoro, seja bem-vindo. Deus abençoe sempre a nossa irmã Ivanir, a nossa irmã Kátia, tá? Nossa irmã missionária Alice, nossa irmã Ângela Gonzaga, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, tá? Em mais uma manhã com propósito, manhã de alegria, de prover, de bênção de Deus para a nossa vida. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Livro de Juízes, capítulo é o de número 1, versículo de número 1 a seguir. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos. Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 1 a seguir. Glórias a Deus. Depois de abril, missionária Alice, nós estaremos indo aí dar uma passeada em Garça, ver a família. Nós vamos tomar aquele café, viu? Não esqueci, não. Visitar a irmã, o nosso irmão Diácono Paulo, tá bom? Nós temos saudade dos irmãos. Vamos lá. Novas conquistas pelas tribos.
E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo, a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei, a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os fariseus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele. E feriram os cananeus e aos fariseus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Glórias a Deus. Nós vemos que Deus inicia, uma promessa ao povo dele ainda no Egito, através da vida de Moisés, seu servo. A Bíblia diz que Moisés morre e passa-se a Josué. Só que agora Josué morre e continua a promessa, porque quem morre é o ser humano, mas a promessa de Deus permanece. E a Bíblia diz que agora eles têm que tomar posse daquilo que Deus tinha dado a eles. Eles tinham que tomar posse da terra, Como todos que têm uma herdade, que têm uma possessão, vai lá e toma posse, diz: ó, isso é meu. Só que eles vão buscar a Deus e cai sobre Judá. A tribo de Judá olha e chama a tribo de Simeão. Fala: olha, vamos comigo, a herdade que me caiu por sorte. E quando chegar a tua vez de guerrear, nós também iremos contigo, eu irei contigo. Então a primeira coisa que nós temos que entender: se Deus te deu, tome posse. Se a palavra de Deus diz que é tua, tome posse. Se a palavra de Deus diz que é para você, tome posse. Pastor, mas e aí? Nós muitas das vezes estamos com medo de tomar posse daquilo que Deus nos deu, irmão. Tá? E outra coisa, é comunhão. Nós não precisamos ficar com medo de perder. Tá? Como eu digo, irmãos, isso não passa na minha cabeça. Já passou quando eu tinha medo demais, quando eu não tinha fé em perder o lugar que Deus me deu. Duas coisas me faz perder aquilo que Deus me deu. Como se diz? O pecado e eu abrir mão. Então nós temos que entender duas coisas. Se Deus me deu, é meu, a palavra está liberada. Judá está dizendo: não, vamos comigo, Simeão. Pode ficar tranquilo que na tua vez eu estarei contigo. Judá não foi orgulhoso. A primeira coisa nós temos que entender: Judá poderia olhar, bater no peito e dizer assim: eu tô por cima. Deus falou, foi comigo, então não preciso de ninguém. Não, ele disse: vamos comigo. Porque na verdade é o seguinte: quanto mais pessoas em guerra junto conosco, maior a probabilidade de vitória. Pastor, por quê? Porque Deus coloca pessoas para guerrear conosco. Deus coloca pessoas para estar conosco. Deus coloca pessoas para estar junto de nós em meio à guerra. Pastor, e aí? A Bíblia vai dizer que então eles vão para a guerra. Tá? E vai pelejar contra os cananeus, e contra os fariseus. E subiu Judá.
né? E o Senhor lhe deu na onde? Nas mãos. Ou seja, no poder. Falou, ó, eles estão sobre o teu poder. Então vai e mata eles. E eles foram, e os cananeus e os fariseus, e feriram deles 10 a 10 mil homens em Bezeque. Tá? Então, ou seja, quando Deus lidera, quando Deus está falando, quando Deus está dando a condição, é só ir. Pastor, mas eu tenho medo, então nós não confiamos em Deus. Porque ter medo é uma coisa, agora se mover pelo medo é outra. Tá? No meio de batalhas eu também sinto medo, tá? Porque o medo está no nosso corpo físico, ele já é algo. Tá? O medo no corpo físico é algo como se fosse defesa, para não, né? Mas no mundo espiritual, na vida espiritual, nós não podemos se mover pelo medo. Porque se nós se movermos pelo medo, nós não vamos atingir a fé. E sem fé nós não vamos alcançar. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus nunca falou, quando você tiver 100% aqui, ó, no medo, você vai ser. Não. Quando você tiver fé, você vai alcançar. Tá? Deus não opera em meio à dúvida. E Deus também não fica querendo que eu e você fiquemos questionando sempre. Ó, li a palavra, Deus me deu uma palavra, eu guardei a palavra. Eu não guardo mais o que está ao meu derredor, aos que os meus olhos estão vendo. Tá? Porque senão eu vou sempre querer esperar uma porta na terra se abrir para mim poder passar. Mas o nosso Deus, ele abre porta onde não tem parede. O impossível está na sua mão. Tá? E quem tem fé move o impossível. Move os céus e o impossível acontece. Judá e Simeão estão no mesmo propósito, porque Judá chamou Simeão. Eles estão em comunhão e união, estão avançando. Eles estão indo além daquilo que a humanidade pode pensar, porque eles falaram, não, eu creio. Tá? Tinha homens, tinha pessoas, tinha dificuldades, mas eles falaram, não, Deus falou, estou indo. Tá? Então vamos lá. E acharam Adoni-Bezeque e pelejaram contra ele. E feriram aos cananeus e aos fariseus. Porém, Adoni-Bezeque fugiu e o seguiram. E o prenderam e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, na verdade, é o seguinte. O mal fugiu, a cabeça daquilo tudo fugiu, o rei Adoni-Bezeque. Eles, foram atrás. Sabe por quê? Porque eles tinham que cortar o mal pela raiz. O nosso problema é vencer o mal hoje e deixar a brecha aberta, e deixar a condição para ele voltar e poder nos exterminar, poder nos vencer. Pastor, eu não faço isso. Às vezes nós estamos vencendo um vício hoje, o malefício hoje, mas amanhã nós deixamos a porta aberta. Então todos os dias nós temos que vigiar e orar, irmãos, a esse quesito. Judá e Simeão falou o quê? Fugiu, vamos atrás dele. E a hora que encontrou, prendeu, já anulou. Cortou os dedos polegares das mãos e dos pés. Pastor, por quê? Nós vamos entender agora. Então Adoni-Bezeque, disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Então, essa era a estratégia. Adoni-Bezeque tinha crescido no seu reinado, Deus abençoe nossa irmã Patrícia, fazendo isso, anulando os reis. Anulando como? Cortando os dedos polegares das mãos e dos pés. Pastor, que negócio é esse? Todo rei, ele era frente de batalha. Todo rei tinha que ser senhor de armas, tinha que lidar bem com a espada, com a lança, com o arco, com o escudo. E o dedão, ele é fundamental para isso. Tá? Hoje, se decepar o dedão, a pessoa, né, ela cria, se adapta. Então, mas para a guerra ficava difícil. A hora que desse uma espadada, a espada ia cair. Ou seja, primeiro corta os dedos, o polegar da mão. E qual que é a nossa espada hoje? A palavra de Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas não tem mais contato com a palavra. O dedo polegar da mão já foi cortado.
Pastor, que negócio é esse? É todas as vezes que nós distanciamos da palavra, da vontade, do querer de Deus, irmãos, nós estamos com os dedos polegares cortados. Em vez de estar assim, está assim, ó. Nós não temos mais. Então nós não conseguimos guerrear. E qual que é o manejo disso? É a palavra de Deus. Porque se eu tenho firmeza, eu estou guerreando. Se eu tenho firmeza, eu consigo crer. Se eu tenho firmeza, eu estou avançando. E aí depois ele vinha para os pés. E o pé é o que dá equilíbrio. Corta os dedos polegares. Então não conseguia fugir, não conseguia correr. E aí o inimigo tinha total posse sobre aquele que estava com os dedos dos pés cortados. Né? E o pé também tem que estar calçado na preparação do evangelho de paz. Então nós temos que ter espada na mão e calçado os nossos pés. Então nós temos que viver a palavra, ministrar a palavra e estar na palavra, irmãos. Porque eu guerreio pela palavra, eu tenho que estar firmado na palavra. Eu vivo a palavra e prego a palavra. A minha vida tem que ansiar pela palavra de Deus. Só que o único, nos últimos dias, nos últimos tempos, nos anos que tem se passado, muita gente está dizendo que a palavra está batida demais, não precisa tanto mais. Irmãos, eu tenho que dizer algo para você. Deus não se converteu na morte de Jesus. Deus é Deus, ele não mudou. A tua palavra continua a mesma. Estão querendo mudar a Bíblia. Tá? Esse livro, na mão de quem não conhece, pode ser mudado quantas vezes quiser. Pode colocar coisa do mal, coisas para haver libertinagem, mas a palavra de Deus ela não pode ser adulterada. E aí daquele que fizer isso. Tirar ou acrescentar. Só que nós temos que colocar em prática, irmãos. Não é só fechado, capa a capa, é um livro comum, mas quando nós abrimos é a boca de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter essa proporção de entendimento, de capacidade de entender o que Deus está falando conosco, de o que Deus está propondo para nós. Pastor, e aí? A Bíblia diz que Adoni-Bezeque já tinha formado 70 reis debaixo da sua mesa. Sabe que o Espírito Santo me mostra, nesta manhã, que tem muita gente como esses reis. Se nós não vigiarmos, nós vamos estar debaixo da mesa do mal, comendo migalha e achando que está tudo bem. Só para não morrer de fome. É aquilo que pinga, que respinga. E ainda tem que ter uma briga para comer essas migalhas. Mas Deus está querendo servir pão quentinho para nós todos os dias. Não é debaixo da mesa. É sobre a mesa, tá? É chegar à mesa, em volta da mesa. Ah, pastor, mas o evangelho não é fácil. Nunca vai ser fácil. Sabe por quê? Porque começa com renúncia. E a renúncia causa dor. A renúncia causa sofrimentos, porque muitas pessoas dizem, se fosse eu, não faria. Porque a pessoa tem que renunciar a si mesmo para viver o melhor de Deus. Não é a minha vontade mais que vale, é a vontade de Cristo sobre a minha vida. Né? Nós muitas das vezes falamos, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Na primeira dificuldade, está correndo, está saindo fora e está abandonando tudo. Então não é Cristo. Tá? Porque Cristo não abandonou o seu ministério, Cristo não abandonou ninguém, ele foi abandonado, mas nunca deixou ninguém para trás. Então é esse negócio. Eu quero que você entenda junto comigo. Nós temos que avançar. Tem uma palavra, vai adiante. Tem uma palavra, não deixa Adoni-Bezeque, que é a personificação de Satanás, arrancar os nossos dedos. Pastor, e como eu não perco os dedos polegares das mãos e dos pés? Vigiando, orando e buscando a Deus. Porque às vezes a nossa oração é só para pedir. Mas não tem oração de agradecimento, não tem oração de entrega. Porque tem oração que é Deus o último recurso. E a nossa oração, a nossa vida, Deus tem que ser o primeiro recurso. Tem muita gente aprisionada achando que está livre, irmão. Tem muita gente aprisionada achando que está livre. Porque a prisão, às vezes, a pessoa acha que é na mão e no pé. Mas tem prisão na mente. Tem prisões espirituais, estão debaixo de mesas. Estão debaixo de correntes, de amarras. E o Senhor falou para mim hoje. Fala para o meu povo tomar posse da palavra. Deus abençoe nossa irmã Elza. Tá? Tem gente que diz assim, olha,
eu tenho aqui uma pressão alta, libera isso aí, essa pressão alta não é sua não. Quer cometer seu corpo, libera ela. Fala, eu não quero você aqui não, enfermidade, vai embora. Ah, eu tenho isso aqui, ó. Não, isso aí quer cometer você, mas não é seu. Tá? Porque a Bíblia diz em João 8,32, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberdade. Então nós temos que ser livres. Nós temos que estar na presença. Nós temos que estar diante da presença do Senhor. Então tome, pastor, Deus falou que é para mim receber isso, receba. Deus falou que é para mim fazer isso, faça. Irmão, sabe qual que é o problema? Quando Deus fala para nós achamos que é loucura. Porque quando Deus fala, nós achamos que nós temos que ter a condição total já. Ó, aconteceu, acabou. Não, é Deus que nos dá a condição. É Deus que nos dá a proporção daquilo que Ele tem para nós. O propósito está nas mãos de Deus. Porque Deus falou com Judá e não disse, talvez você tome posse dessa terra. Se você não morrer no meio do caminho, talvez você herde. Não, Deus falou, vai lá que a terra é sua. É só você tomar posse dela. Vai lá que eu estou dando. E estou dizendo para você que eu estou assinando embaixo. Então a tua família é tua, não deixa o diabo roubar ela. O teu ministério é teu, não deixa o diabo roubar ele. A tua empresa é tua. Tudo que você tem foi Deus que te deu, não deixa roubar. E aquilo que Deus está falando, tome posse, toma posse. Aonde pisar a planta do seu pé, é o termo. Então nós que temos que levar o reino de Deus a ser estabelecido. Nós não temos que ter comunhão com o mal, não, irmãos. Ó, se não mexer comigo, eu não mexo com ele. Não. Um reino tem que sair fora. Um reino tem que ser exterminado. E que venha a ser o reino das trevas. O reino de Deus tem que tomar posse, alongar, né? Tomar o local e ter transformação. Nós não podemos aceitar a palavra de maldição. Ah, meu avô era assim, meu pai era assim, agora eu vou ser assim, vai passar para o meu filho geracional. Está amarrado em nome de Jesus. Ó, cortou, bloqueou. Migalha nunca mais. Tá? Eu mudei muitas coisas na forma de pensar e de agir. Eu falei para minha esposa, às vezes nós ficamos, né, aceitando. Tá? Não, irmãos. Deus tem o melhor para nós. Tá? Deus tem o melhor. E isso não é ser desumilde, não. Não é ser orgulhoso, não. Tomar posse daquilo que Deus deu tem que ser na totalidade. O melhor dessa terra é para nós. E eu falo na vida espiritual e na vida física também. Nós ficamos esperando, mas por que fulano não serve a Deus e tem a vida melhor que a minha? Porque ele está buscando o que é da terra. Ele tem os perrengues dele. Mas ele colocou na mente dele, eu vou conquistar. Independente do que vão pensar, eu vou conquistar. E ele não tem medo de arriscar. O nosso maior problema como ser humano, nós temos medo de confiar na totalidade em Deus. Nós temos medo de perder aquilo que não é nosso. Porque foi Deus que deu. Se eu tenho vida, eu tenho que viver esse dia hoje o melhor possível. Eu tenho que fazer a vontade de Deus na totalidade. Pregar, ensinar, visitar, socorrer. Mas às vezes eu fico pensando por aquilo que eu não tenho. Outrora eu não tinha carro. Vamos alguém falar para nós. Vai e faz, quando Deus já deu a palavra. Aí Deus fala, nós vamos falar para alguém assim, ó, o que você acha? Irmãos, não é o que a pessoa acha. Se você sabe que foi Deus, vai para cima. Tem pessoas abrindo mão de famílias, de pessoas, porque não querem lutar mais. Porque têm lutado com as suas próprias forças. Não têm buscado em Deus. E aí nós terceirizamos o problema. O problema é de fulano. Mas às vezes o problema do fulano daquela forma começou por mim, porque eu não tive coragem de falar um não. Eu não tive coragem de confrontar. A palavra me confronta todo dia. Eu sei falar sim, mas também sei falar não. Tá? Eu sei quando pode, sei também quando não pode. Porque eu já fui afoito demais. Aí às vezes nós falamos assim, tadinho, é só uma vez, né? É um pecadinho, depois... Não, pecado é pecado. Cada um vai ter o seu juízo, mas pecado é pecado. Tá? O juízo de uns vai ser já na hora, ou de outros vai passar tempo. Tá? Mas pecado é pecado. O problema é que nós estamos deixando de falar a verdade
Porque a verdade muitas das vezes tira pessoas do nosso ciclo de amizade. Nós deixamos de falar a verdade porque a verdade ela confronta. Nós deixamos muitas das vezes de falar a verdade porque a verdade muitas das vezes ela cria guerra. Cria, porque quem não quer ouvir a verdade quer criar guerra. Já vem armado, se defendendo, tá? E quando nós falamos a verdade por si só ela liberta. Por si só ela limpa. Por si só ela mostra, irmãos. Ninguém nunca morreu de verdade. Morreram de mentira. Tá? Nunca ninguém que recebeu uma verdade morreu. Mas morreram de mentira. Tá? Ah, não fala não, vai machucar. Não fala não, deixa Deus tratar. Uma coisa que eu aprendi. Eu não posso julgar ninguém. Mas a palavra julga. E se a palavra me dá respaldo, eu tenho que ajudar. Porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Então, se eu sei que a palavra está julgando, para tirar alguém do buraco, eu tenho que ir lá, ó, a palavra está dizendo. Não sou eu, é Deus que está dizendo. E às vezes nós queremos alcançar aquilo que não é nosso. Você já perguntou para Deus hoje o que Deus tem para você, para tua família, você que não sabe? Porque muita gente já sabe. Eu sei o que Deus tem para mim hoje. Tá? Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas hoje eu sei o que Deus tem reservado para mim. Você já perguntou para Deus o que Deus tem para você hoje? Você já perguntou para Deus se você, melhor dizendo, porque eu tenho que perguntar para mim, se você está fazendo aquilo que Deus quer? Você já perguntou para Deus hoje se tudo que você está fazendo, que eu estou fazendo, eu me pergunto, está agradando a Deus? Porque servir a Deus não é Ele nos servindo. A Deus vai ter que fazer mentira, a Bíblia nunca disse isso. Tá? Deus trabalha para mim, mentira, a Bíblia nunca disse isso. Nós acreditamos na nossa mente que Deus é só misericórdia e amor. Mas Ele é justiça também, irmãos. Tá? E a Bíblia diz que o homem semear, certamente ele vai colher. Então, Judá e Simeão. Na verdade, eu quero pôr Judá em primeira pessoa, que foi ele que foi, né? Foi obediente. Ele recebeu o quê? Vitória. Com a sua obediência, ele colocou Simeão e avançaram. Você tem sido avanço em vida de pessoas ou atraso de vida? Você tem levado pessoas a receber coisas ou a perder coisas? Porque nós temos que aproveitar a oportunidade, não ser oportunista. Ah, se eu não vou ganhar nada, eu não vou. Irmãos, para com isso. Tá? Simeão podia falar, não, eu estou fora, Não, ele falou, vamos lá, é agora. A tribo já se juntou e foram para cima. Tá? Faça sem querer receber nada em troca, mas confie. Pastor, mas ajudei tanto aquela pessoa, agora ela virou as costas para mim, para Deus nos fazer entender que nós somos dependentes dele. Deus vai preparar, irmãos. Tá? Não seja um abençoador com olhos, né, para receber. Não seja um aproveitador. Tá? Eu estou fazendo porque eu vou ter quesito. Não. Eu vou ter respaldo. Não. Eu vou receber em troca. O que eu fiz, assim Deus me pagou. Tá? Anule os dedos polegares das mãos e dos pés do diabo sobre a tua vida. Tá? Anule. Ah, pastor. Não, anule, irmãos. Anule. Tá? Luz é luz, treva é treva. Não tem como eu ser meia treva e meia luz. Ou sou treva ou sou luz. Não tem meio termo. Nós somos luz ou nós somos treva? Nós estamos levando esperança e ânimo ou nós estamos levando tristeza e dor? Nós estamos fazendo pessoas alcançar e tomar posse, nós estamos tomando posse, ou o nome do Senhor não está sendo glorificado na nossa vida? A proporção espiritual vai nos levar a entender, para receber, para tomar posse, quando nós entendermos verdadeiramente o que é a palavra de Deus. Tá? Ó, Deus liberou a palavra. Eu estou indo. Ah, pastor, mas o senhor não tem condição. Deus capacita. No meio da guerra, Deus vai capacitando. No meio da luta, Deus vai capacitando. Eu só não posso ficar esperando que a estratégia de ontem vai dar certo na guerra de hoje. Tá? Deus dá estratégia dia após dia. Tem dia que eu acordo com louvor na mente. E eu falo, vai, o que está acontecendo? Deus fala, é guerra hoje, filho. Então hoje você vai vencer essa guerra com louvor, com adoração. Tem dia que Deus me dá um versículo, e aquele versículo, e eu só fico naquele versículo, e tento meditar nele,
Aí Deus fala, não, é para você comer ele dentro da sua mente. Não queira buscar na história, que agora eu vou te levar para um lado diferente. Porque quando é para mim ler o contexto e o texto, Deus me dá. Mas tem dia que é só um versículo, aí eu fico meditando nele, né? E vai. Às vezes eu esperei com paciência no Senhor. E o Senhor ouviu o meu clamor e se inclinou para mim. Às vezes é esse. E eu tô lá, clamando, né? Buscando. Aí Deus dá. Tem dia que é silêncio. Parece que Deus não está falando nada comigo, que Deus está em silêncio e virou as costas para mim. É para mim fechar minha boca e ouvir Deus. Porque às vezes eu quero falar demais, você quer falar demais. Tá? Senhor, o Senhor não está vendo? Deus vê tudo, mas Ele quer nos tratar. Caráter cristão, irmão, não compra na esquina. Caráter de Jesus não compra ali no botiquinho ali, não compra no mercado, não. Caráter vai conquistando dia após dia pela palavra. A palavra resplandece e nós vamos recebendo. E o que nós vamos fazer, pastor? Tomar posse. Deus abençoe nossa irmã Nilza, seja bem-vindo. Nossa irmã Vera, seja bem-vinda em nome de Jesus. O Senhor estava falando comigo, assim que eu acordei, que é manhã de conquista, é dia de conquista, é de novas conquistas. Aquilo que nós não conquistamos até ontem, nós vamos conquistar hoje. Mas nós temos que anular os polegares de Adoni-Bezeque, seja das mãos e dos pés. Nós temos que fazer o diabo perder o manuseio sobre a nossa vida e o equilíbrio sobre a nossa vida. Ele que tem que ser jogado por terra. Não é nós, não, irmãos. Tem pessoas que estão vivendo uma vida dupla, 50 anos, 40 anos. Tem pessoas que não renunciaram desde quando vieram para o Evangelho. Ah, pastor, o senhor está jogando no ar e quem pegar, pegou. Não, Deus está falando diretamente. Tá? Quando Deus fala, eu sei. Quando Ele não fala, eu fico quietinho. Não falo nada. Porque o que Ele fala, Ele assina embaixo. O que eu falo, às vezes, é só de mim. Então, tem pessoas, irmãos, que estão debaixo da mesa e o Senhor quer libertar hoje. O Senhor já enviou Judá e Simeão para vencer Adoni-Bezeque e vai libertar os que estão debaixo da mesa. Pastor, como eu sei que eu sou um desses debaixo da mesa? É só ver como que está a sua vida. Você está equilibrado emocionalmente? Você está equilibrado espiritualmente? Você tem condição de pegar a espada na mão e guerrear, a palavra de Deus guerrear? É só você ver isso. Não é eu que julgo você. É você que olha para você e vê se a palavra está condizendo com aquilo que você está vivendo. E o Senhor disse para mim, hoje é nova conquista, filho. Aquele que era escravo agora vai ser livre, vai ser liberto. Aquele que estava comendo migalha, esperando uma migalha cair, agora vai comer pão em volta da mesa, mas tem que tomar posição. E vai conquistar nesta manhã. Aquilo que parecia perdido, Deus vai restaurar, irmãos. A presença de Deus está nesse lugar. E eu tenho certeza que ela está transpassando esse telefone. Tenho certeza que ela está chegando no teu lar, no teu trabalho, aonde quer que você esteja. Porque Deus, Ele é onipresente. E a presença dEle está aqui, está aí também. Mas tome posse dessa presença. E o Senhor está me dando autoridade dizendo que hoje é dia de conquista. Vai ter testemunho. Aquilo que não andava vai começar a andar. Aquilo que estava parado vai chegar notícia. Coisas que há anos não movimentava, Deus está dizendo, vai movimentar nesta manhã. Mas tome posse, sai do lugar de comodismo, sai do lugar de escravo. Deus não tem nada com escravo, Deus tem com filho. Deus não escolhe outra coisa a não ser filho. Nós viemos como servo, mas nós se tornamos amigo de Deus, filho de Deus. E nós conhecemos o que Deus tem. O nosso maior problema é duvidar da promessa de Deus sobre a nossa vida. Porque é mais fácil nós acreditarmos na vida de alguém do que acreditarmos na nossa própria vida. Você já percebeu? Comece a acreditar naquilo que Deus tem. Não é a capacidade humana, é a capacidade espiritual que Deus nos dá. Porque a Bíblia diz que Ele capacita os escolhidos. Ele não chama muitas das vezes o capacitado. E quando chama o capacitado, aquilo que ele aprendeu vai servir só para dar respaldo. Mas Deus ensina tudo novo para ele. Tá? Ele pode ter uma eloquência, uma retórica, uma homilética, uma exegese top. Mas aí Deus vai, levando ele a um nível espiritual maior. Deus disse para mim que mesa de Adoni-Bezeque nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero trazer uma revelação aqui para nós finalizarmos, que desceu do céu agora. Eu perguntei para Deus aqui qual que era dessa mesa. O que acontecia nessa mesa? Deus falou para mim que Adoni-Bezeque, muitas das vezes ele não veio guerreando contra os outros reis.
Adoni-Bezeque chegou de mansinho falando que ia fazer aliança. É como o diabo faz, às vezes fala, ó, vai por aqui que vai dar certo. Siga o teu coração e seja feliz. O que te faz feliz não é pecado. Só que se escrever embaixo, não escreve de estratégia. Assinado Satanás. Nem tudo que me traz sorriso e alegria vem de Deus, irmão. Então Adoni-Bezeque chegava e falava, vamos fazer uma aliança, vamos guerrear. A hora que o rei abaixava a arma, a guarda, ele ceifava. Ele ceifava. Entenda, ele ceifava e já colocava debaixo da mesa. E aí, perdendo o equilíbrio dos polegares das mãos e dos pés, ó, coroa era arrancada da cabeça. Ou seja, o governo vai minar a promessa de Deus sobre a tua vida. Não deixa Satanás entrar na tua casa e cear com você, e dormir com você, e acordar com você, e viver com você todos os dias. Porque nós às vezes deixamos, mas o diabo se levantou. E quando ele entrou, nós não percebemos? Irmãos, cuidado com a estratégia do mal. E o Senhor está me revelando aqui. Tá? E eu vou dizer, a estratégia do mal entra por portais. Celular é um portal, televisão é um portal, nossos olhos é um portal, nossos ouvidos são portais. Então tome cuidado com aquilo que você está vivendo, tome cuidado com aquilo que você está ouvindo, tome cuidado com aquilo que você está olhando. Ah, pastor, eu só ouço uma musiquinha secular aqui, não tem nada, aí está entrando, é sofrência. É chifre para todo mundo, bebida e vai, aí daqui a pouco está... Porque está radiando na tua vida. Teu ouvido está sendo alimentado com aquilo. Tá? Põe uma adoração a Deus, põe um louvor lá, que o nome do Senhor vai sendo glorificado. É menos de mim, mais dele, tá? Porque tem umas músicas aí egocêntricas. Agora Deus vai ter que fazer, eu vou pisar em todo mundo, eu vou chutar a boca de quem falou de mim. Para com isso aí não é de Deus, não. Nós temos que glorificar Deus, tá? Nós temos que falar, Senhor, isso aqui te agrada? Porque às vezes nós estamos fazendo aliança com a Adoni-Bezeque. Ele já não arrancou só os polegares das mãos do pé, já arrancou foi a mão toda. Tá? Nós já estamos cotocos espirituais. Tá? Já arrancou foi as pernas. Está só o tronco. Tá? Tome cuidado, Deus está falando aqui para nós, irmãos. Mesa de Adoni-Bezeque nunca mais. Nunca mais. Tá? Ah, o pastor prega de um jeito engraçado, ele faz a gente rir. Não, irmãos. Eu estou falando sério. Tá? Eu estou falando sério. Quando eu falo isso, é sério. É porque eu quero ver você bem, eu quero ver a tua história mudada, eu quero ver o nome do Senhor sendo glorificado, eu quero ver você sendo, né, usado e ousado na presença de Deus. Tá? Pastor, mas um pouquinho não tem nada. A Bíblia diz que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Tá? Leveda toda a massa. Ah, não, um pouquinho para o estômago. Eu estou bebendo um pouquinho só para o estômago. Estou dando um traguinho só para dizer que eu estou... Não, irmão, sai fora disso. Isso aí é aliança com o mal. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Tá? Então, se eu estou na nova vida, eu não tenho que ter nada da velha vida. Ah, mas eu tomava só um pouquinho de vinho para esquentar o peito. Hoje tem tanta coisa. Toma chá de gengibre. Toma chá de hortelã, de menta. Toma tudo, menos álcool. Ah, pastor, mas eu escutava aquela moda, e eu gostava. Irmão, abandone isso aí. Eu não estou aqui para regrar a tua vida, não. É você e Deus, eu estou aqui para te ensinar. Porque a Adoni-Bezeque tem se instalado. E às vezes ele está, sendo um membro da família. Coloca até se é 2, coloca um terceiro prato, já que ele está comendo agora. Ele está dormindo agora. Tem até a cama de hóspede para ele, porque nós estamos deixando. Porque nós perdemos o equilíbrio. Eu não estou falando de religiosidade, longe de mim. Eu também não sou religioso. Já fui, né? Como eu disse para vocês, já fui. Não estou falando de religiosidade. Eu estou dizendo para nós não entrarmos em propósito de Satanás. O maior propósito dele é mostrar que ele não está em nada, que é tudo conversa dos crentes. Os crentes é tudo doido. Tá? O maior propósito dele não é se apresentar. Quando ele se apresenta é porque ele já está com total legalidade. O maior propósito dele é falar que ele não existe. Tá? Outra coisa, nem tudo que é mal vem do diabo. E nem tudo que é bom vem de Deus. Então medite nessa palavra dessa manhã. Eu quero orar por você. Meu tempo aqui já deu. Meu tempo aqui já foi-se. Tá? E eu tenho certeza que Deus entregou. Tá? Pastor, quando eu estou vivendo uma nova vida, quando eu não preciso mais mostrar para ninguém quem sou eu. Porque quem sou eu não importa mais, é quem é Cristo na minha vida, tá? Meu testemunho, irmãos, eu conto bem pouco agora, tá? Uma vez ou outra. Eu entro em algumas partes, mas meu testemunho eu conto bem pouco.
Porque nós ficamos muito lembrando das coisas velhas e passadas. Nós temos agora que ter coisas novas para contar. Tá? Milagres, conquistas, bênçãos, operar e maravilhas de Deus sobre as nossas vidas e daqueles que estão à nossa volta. O propósito é ser fiel a Deus e Ele permanece fiel a nós. Tá? Ser fiel a Deus. Às vezes você entrou hoje e não era isso que você queria ouvir. Tudo bem, mas é isso que vai te trazer vida. É isso que vai te trazer renovo. Eu estou em paz. E quando eu estou em paz, eu digo, estou em paz mesmo. Tá? Não preciso ficar mostrando nada para ninguém. Essa live aqui nasceu no coração de Deus, porque eu era muito vergonhoso para mexer com esse negócio de mídia, tá? Social. Por mais que não pareça, por mais que pareça que eu sou para frente, eu tinha muito, eu relutava muito. Minha esposa sabe, eu não, isso aí não é para mim. Hoje eu faço e pessoas têm sido alcançadas. Às vezes acaba a live, pessoas me mandam mensagem, pastor, eu fui alcançado aqui, ó. Larguei hoje isso aqui, tá? Estava na live e Deus me curou. Não é nada o pastor Eduardo que faz, não. É tudo Jesus, viu? Então vai nessa. Tem uma palavra, ó. Avance. Tem uma palavra, ó. Conquiste. Tem uma palavra, ó. Não saia da escravidão espiritual. Mesa de Adoni-Bezeque. Debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, nunca mais. Ó. Polegar da mão, espada. Polegar dos pés, equilíbrio. E depois ele tira o governo, tá? Ele tira o governo, tá? Mas Apocalipse vai dizer, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida eterna. Ser fiel, ó, coroa, governo, tá? Então, não queira estar em pacto com Adoni-Bezeque, não queira. Ele é personificação de Satanás. A partir de hoje você não perde mais. Eu quero profetizar sobre a tua vida. A partir de hoje você vai conquistar. A partir de hoje você vai receber as bênçãos do Senhor. E o diabo não tem mais posse. As brechas vão ser fechadas hoje. E nós vamos crer na palavra em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero orar pelo Davi, nosso neto, né? Nesta manhã, está com suspeita de dengue, é isso? Está com suspeita de dengue, nós pedimos oração para vocês aí, tá? Pastor, o senhor tem... Sou vou, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar, tá? Em nome de Jesus. Irmãos, eu peço para vocês, depois nós vamos orar pelo Davi, antes de eu orar, que vocês continuem orando pela minha vida, pela vida da missionária Valéria, tá? Nós somos carentes das vossas orações. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, eu quero te bendizer, eu quero te exaltar por tudo que tu és, Pai. Pela tua benevolência, por tua benignidade, por tua unção, por tua graça sobre a nossa vida. Teu é o poder, tu é a vontade, tu é a honra, mas nós queremos apresentar o Davi na tua vida, Pai, na tua presença hoje, Pai. Eu quero apresentar o Davi, a vida do Davi na tua presença, melhor dizendo. Que o Senhor cuide dele, meu Pai. Senhor, que o Senhor dê o suporte necessário para o Davi. Nós repreendemos todo mal, toda enfermidade, todo, meu Pai, toda situação contrária. Pai, que o Senhor guarde, visite e alcance, Senhor. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, que sempre está conosco, meu Pai, nessas lives. Sempre, meu Pai, assistam depois, de tarde, de noite, ou vem pelo canal do YouTube, mas sempre o Senhor tem alcançado, Pai. Pessoas de outras cidades, meu Pai, de outros estados têm entrado em contato conosco, dizendo, Senhor, que a tua palavra tem alcançado eles, Pai. Então, que assim a tua obra venha a ser feita, Pai. Eles não devem nada a mim, meu Pai. E não é nada por mim, é tudo pelo Senhor, Pai. Que eu não venha querer roubar a tua glória, o teu poder e a tua majestade nunca, Senhor. Mas que o Senhor continue me dando sabedoria, meu Pai, e autoridade para ministrar a vida dos teus filhos. Pai, que o Senhor alcance, meu Pai, a vida de cada um, a tua família, o teu ministério, o teu trabalho, a tua casa, os teus bens materiais, todos, meu Pai. E que ninguém venha perder os polegares das mãos e dos pés, muito menos o governo que o Senhor entregou a eles. É isso que nós te pedimos e desde já te agradecemos em o nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre, todos digam amém. Está finalizado mais uma manhã com propósito.